Ao longo da história, civilizações surgiram acreditando que eram eternas. Elas construíram monumentos gigantescos, ergueram cidades monumentais e registraram seus feitos na pedra, convencidas de que seriam lembradas para sempre. No entanto, muitas delas desapareceram. Algumas ruíram lentamente. Outras foram engolidas por catástrofes naturais. O que restou são ruínas, vestígios e perguntas que ainda ecoam através dos séculos. A história humana não é apenas uma linha contínua de progresso. Ela é feita de ascensões impressionantes e quedas silenciosas. E cada civilização perdida carrega um alerta que atravessa gerações. Atlântida é talvez o exemplo mais famoso. Descrita por Platão por volta de 360 a.C., era apresentada como uma potência marítima avançada, localizada além das colunas de Hércules. Segundo o relato, em um único dia e uma única noite, a ilha foi engolida pelo março. Durante séculos, foi considerada apenas uma alegoria filosófica. No entanto, descobertas modernas reacenderam o debate. A erupção de Santorini, por exemplo, ocorrida cerca de 1600 anos antes de Cristo, foi uma das maiores explosões vulcânicas da antiguidade. Ela gerou tsunamis que atingiram a civilização minoica em Creta, enfraquecendo profundamente sua estrutura econômica e política. O fim da última era glacial também elevou drasticamente o nível do mar, submergindo vastas regiões costeiras. Atlântida pode não ser apenas um mito, pode ser a memória preservada de um desastre real. Na América Central, os maias construíram cidades monumentais como Tikal, Palenque e Copan entre os anos 250 e 900 depois de Cristo. Desenvolveram conhecimentos avançados em matemática e astronomia, criaram calendários extremamente precisos e dominaram o conceito do zero muito antes da Europa medieval. No entanto, entre os séculos 8 e 9, muitas de suas grandes cidades foram abandonadas. Estudos de sedimentos revelam longos períodos de seca severa. A agricultura foi pressionada além do limite. A população cresceu além da capacidade sustentável. Guerras internas enfraqueceram alianças políticas. O colapso maia não foi repentino. Foi resultado de múltiplos fatores interligados, acumulados ao longo de décadas. Muito antes da Grécia clássica, a civilização do Vale do Indo floresceu entre 2600 e 1900 a.C. Cidades como Harappa e Mohenjo-daro apresentavam planejamento urbano sofisticado, com ruas organizadas em grade e sistemas de drenagem impressionantes para a época. Era uma sociedade altamente estruturada, com comércio ativo e padronização arquitetônica. Porém, mudanças climáticas alteraram o curso dos rios que sustentavam a região. O ambiente tornou-se progressivamente mais árido, e a população se dispersou gradualmente. Não há evidências claras de invasões violentas. O desaparecimento foi silencioso, e sua escrita permanece indecifrada, como se parte de sua história ainda estivesse bloqueada no tempo. Na Turquia moderna, Göbekli Tepe mudou completamente a nossa compreensão sobre o início da civilização. Datado de aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo, o local antecede a agricultura organizada e as cidades permanentes. Pilares de pedra, com até 16 toneladas, foram esculpidos com figuras de animais e símbolos complexos. Isso indica que sociedades cacadoras-colatoras eram capazes de organização social avançada muito antes do que se imaginava. A descoberta sugere que o impulso espiritual pode ter sido o elemento que uniu grupos humanos e deu origem às primeiras estruturas sociais complexas. Talvez a nossa linha do tempo histórica esteja incompleta. No Egito helenístico, a Biblioteca de Alexandria representou um dos maiores projetos intelectuais da antiguidade. Seu objetivo era reunir todo o conhecimento do mundo conhecido em um único lugar. Matemáticos, astrônomos e filósofos produziram obras fundamentais ali. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com surpreendente precisão. Euclides sistematizou a geometria. Ao longo de conflitos e incêndios sucessivos, o acervo foi destruído. Não sabemos exatamente o que foi perdido, mas sabemos que parte significativa do conhecimento humano
desapareceu. Nem todo colapso deixa ruínas físicas. Alguns deixam lacunas na memória coletiva da humanidade. A Ilha de Páscoa, isolada no Pacífico, oferece outro exemplo intrigante. Colonizada por navegadores polinésios por volta de 1200 d.C., tornou-se famosa pelos moais, enormes estátuas de pedra esculpidas para representar ancestrais. Estudos indicam que elas poderiam ser movidas com técnicas engenhosas, utilizando cordas e equilíbrio. No entanto, evidências ambientais mostram desmatamento quase completo da ilha ao longo do tempo. A escassez de recursos comprometeu a estabilidade social, e conflitos internos surgiram. A ilha tornou-se um estudo clássico sobre como pressões ambientais podem impactar sociedades isoladas. Durante o último período glacial, o nível do mar era cerca de 120 metros mais baixo do que hoje. Isso significa que vastas regiões costeiras estavam expostas e eram habitáveis. Com o derretimento das geleiras, essas áreas foram submersas. Estruturas subaquáticas já foram identificadas em diferentes partes do mundo, incluindo regiões próximas à Índia e ao Japão. Muitas ainda são debatidas pela comunidade científica, mas é plausível que parte da história humana esteja literalmente sob o oceano. Talvez estejamos estudando apenas a superfície do nosso passado. No Sudeste Asiático, entre os séculos 9 e 15, floresceu o Império Khmer. Sua capital, Angkor, localizada no atual Camboja, foi uma das maiores cidades do planeta durante a Idade Média. Estima-se que, em seu auge, tem abrigado quase 1 milhão de habitantes. O Império construiu um sistema hidráulico monumental, com reservatórios gigantescos e canais que controlavam as monções e garantiam produção agrícola em larga escala. O Templo de Angkor Wat permanece como a maior estrutura religiosa já construída. No entanto, mudanças climáticas prolongadas, alternando secas severas e chuvas intensas, comprometeram o sistema hidráulico. A infraestrutura começou a falhar. A produção agrícola diminuiu. E instabilidades políticas cresceram. Parte da população migrou. A cidade monumental foi gradualmente abandonada. E a selva retomou o território. Durante séculos, Angkor permaneceu parcialmente escondida, lembrando que até as maiores potências podem ser engolidas pelo tempo. Ao observar essas histórias, um padrão começa a emergir: crescimento populacional acelerado, aumento de complexidade social, pressão sobre recursos naturais, mudanças climáticas e instabilidade política formam combinações recorrentes. O historiador Djoser Tainter propôs que sociedades entram em colapso quando o custo de manter sua complexidade supera os benefícios que ela oferece. Manter estruturas complexas exige energia constante. Quando essa energia se torna insuficiente, o sistema se torna vulnerável. Mas o presente é diferente. Hoje vivemos a era mais interconectada da história. Redes elétricas sustentam cidades inteiras. Satélites coordenam comunicações globais. Sistemas digitais armazenam quase toda a nossa memória coletiva. Somos tecnologicamente avançados, mas também profundamente dependentes de equilíbrio energético, estabilidade climática e cooperação global. O passado mostra que nenhuma civilização acreditava estar próxima do fim. Todas se consideravam sólidas, permanentes, inevitáveis. As ruínas espalhadas pelo planeta não são apenas vestígios arqueológicos, são advertências silenciosas. Elas mostram que avanço não significa permanência e que complexidade não garante estabilidade eterna. Talvez o maior mistério não seja como aquelas civilizações desapareceram, mas se estamos realmente dispostos a aprender com elas. Se você quer continuar explorando os mistérios da história humana, com profundidade, base científica e narrativa imersiva, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Porque entender o passado não é apenas curiosidade, é uma forma inteligente de preparar o futuro.